Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam bem-vindos e bem-vindas neste canal do YouTube nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para podermos trazer os nossos estudos. Estamos aqui chegando ao final dos estudos da Grécia Antiga, do módulo 4, nesse ano 2025, último livro que vamos estudar da República de Platão, o livro 10, para concluirmos os estudos desse grande sábio, Platão e o Sócrates, trazidos aqui vários e vários ensinamentos. Se você está chegando agora, então veja na playlist aqui do canal os estudos que fizemos da Grécia Antiga, tanto dos versos dourados de Pitágoras, quanto da República de Platão, Platão trazendo aí os diálogos de Sócrates. E esse aqui é o livro 10, então já vamos pedir licença aqui só para eu poder me organizar e já passar para vocês o nosso estudo de hoje. Grécia Antiga, tela que a gente já conhece, projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado. Esse aqui são os nossos objetivos: estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática, levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho e através do nosso testemunho. Então, no primeiro semestre, percorremos todas essas datas, estudamos os versos dourados de Pitágoras e agora também estamos encerrando no estudo que fizemos do dia 7 do 12 sobre o livro 10, fechando aqui esse módulo 4, Grécia Antiga, e o livro que estudamos sobre a República de Platão foi esse, e nós já vamos dar introdução aqui nas nossas reflexões, fazendo aquela reflexão na frase de Sócrates, no pensamento de Sócrates, no aforisma que ele traz aqui, que diz: se todos os nossos infortúnios fossem colocados juntos e posteriormente repartidos em partes iguais por cada um de nós, ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas, de novo, só os nossos infortúnios. No livro 10, os diálogos de Sócrates e Glauco. Então, Sócrates retoma a discussão sobre a justiça e o melhor regime e concentra-se em dois temas principais: a natureza da arte como imitação, a mimenes, e a sorte das almas após a morte. Então, aqui ele vai discutir um pouquinho as ideias, né, da sobrevivência da alma, bem interessante aqui para nós. E o que nós fizemos aqui, que não está no livro, eu gosto sempre de enfatizar isso, é trazer alguns tópicos. O livro não faz assim, o livro traz os diálogos, né, de cada livro. Então, a República de Platão, dividido em 10 livros, cada livro vai trazer os seus diálogos, e nós dividimos eles. Aqui eu fiz de novo uma divisão em 8 tópicos, para ficar mais didático, mais fácil da gente entender e ter aí uma concentração de ideias. Então, primeiro é a arte da imitação e o afastamento da verdade. Da onde que, de qual diálogo, de qual frase foi extraída esse pensamento que Sócrates diz: a pintura e a poesia são imitações da aparência, não do ser. Então, lá ele vai discorrer sobre a ideia de que o pintor e o poeta, ele retrata algo da vida, mas ele como pintor, ele como poeta, ele apenas imita, ele faz algo que aparentemente é, mas sem ele mesmo saber. Então, essa ideia de imitação vai trazer, olhando aí numa ótica espiritualista, né, o apego ao reflexo superficial. A alma busca a realidade
essencial, que é o espírito, e não o simulacro sensível. Por quê? Porque a poesia e a pintura, ela vai trocar nossa sensibilidade, apesar de retratar tanto na pintura como na poesia, segundo aí Platão, Sócrates, ela vai retratar algo que vai tocar as nossas emoções, mas na realidade ela não vai ser a essência das coisas, ela apenas é uma imitação, é apenas uma simulação de algo que não é real, e sim é algo que nos toca pela emoção. É nesse sentido que ele vai construindo as suas ideias, lembrando sempre que ele está tentando trazer ali a cidade ideal, uma cidade onde construída mentalmente, né, dentro do imaginário daqueles que estão ali fazendo a interlocução com Sócrates, seus discípulos, Glauco, Adimanto, Platão, que são os discípulos, irmãos também de Platão, esses dois, Glauco e Adimanto, e ele vai construindo, tecendo as suas ideias ali na construção da cidade ideal. Quando nos alimentamos de imagens que apenas refletem o mundo sem elevar o entendimento da nossa vibração, se fixa na forma e se distancia da fonte. Mimesis, então, seduz, mas não transforma. Então, mimesis seria essa forma de algo que dá a entender, né, de algo que uma imitação, é algo que se imita uma realidade, apesar de não conhecer a realidade com profundidade. Então, esse termo mimesis significa isso, né? Significa fazer uma imitação de algo. O segundo tópico que separamos aqui é os poetas e a sedução da emoção. Agora a gente já vai seguindo naquela linha que estávamos comentando. Sócrates, na frase extraída do livro, o poeta louva o que nós choramos, e a alma encantada entrega-se ao pranto. Então a gente vai se levando pelas emoções, né? Emoção sem direção pode aprisionar. Cultivo de estados emocionais intensos sem transmutação vicia o nosso campo energético. Convida a sentir se dissolver. A emoção é ponte, não morada. Platão, Sócrates alerta que a poesia pode reforçar a baixa frequência, vitimização ou melancolia, desviando da presença lúcida. Então, ele alerta o seguinte, porque lá o poeta lá que trazia toda uma escrita dentro da Grécia Antiga, tinha esse conceito lá dos poetas, trazendo a Ilíade e tantos outros, né, épicos que eram uma história literária, né, uma poesia, e é por isso que, dentro da filosofia, Sócrates, Platão, eles vão combater essa ideia para quê? Para que a gente não fique preso em algo que é emocionante e que não vai nos trazer uma lucidez das coisas reais, e sim uma coisa utópica, coisa que não existe, e vamos ficar presos naquela utopia e não vamos conseguir nem ver a realidade e nem desenvolver os nossos próprios sentimentos. E nesse diálogo do livro 10, ele vai citar várias vezes isso com muita ênfase para que aqueles que estão ali desenvolvendo os conceitos juntamente com Sócrates tenham uma visão ampliada e não fique preso nessas ideias, né? Ou nessas emoções que essas ideias geram
E isso a gente pode trazer para o nosso dia a dia, vermos, cada um de nós reflita aí no que nós estamos presos, né? Às vezes estamos presos em alguns conceitos que está muito longe de uma realidade, de algo que possa, primeiro, nos tornar pessoas melhores e, segundo, nos tornar pessoas que consigam enxergar a realidade com uma clareza maior. Então, que fique a reflexão para todos nós aqui, que estamos buscando esses conhecimentos transcendentais. No tópico 3, nós trouxemos 3 níveis do ser: ideia, objeto e imagem. Aqui nos nossos estudos da República de Platão, várias vezes nós trouxemos alguns itens que saem aí como trindade, né? Vários tópicos foi como 3, né? O trino, né? Aqui a ideia, objeto e imagem. Já fizemos algo parecido como a alma, o corpo e a, se eu não me engano, era a alma, o corpo e o conhecimento ou o pensamento. Então, sempre estamos trazendo, nós não, né, mas Sócrates vai trazendo aqui a questão dessa, né, do três, né, sempre esse trino, essa trindade que a gente vê em várias filosofias, em várias religiões, né, em todas elas buscam aí essa ideia do trino, da trindade. E aqui nós estamos falando da ideia do objetivo e da imagem. Então, Sócrates fala: há a ideia, o que dela participa, a imitação que apenas a reflete. Então, de novo, ele vai combater esse negócio da imitação, porque é um reflexo, é algo que apenas seria uma cópia de algo que já é uma cópia. Então, esse mimesis que ele cita aqui, né, o mimesis, seria isso, é uma cópia da cópia. Né? Então, aqui algo, a nossa realidade é uma cópia de algo que vem, né, do pensamento, da filosofia. Se nós formos trazer aqui para as ideias espíritas um exemplo, né, o nosso mundo é uma cópia do mundo espiritual. Então, aqui é uma cópia não perfeita, né, mais imperfeita ainda do mundo espiritual. E quando se faz a imitação, quando, né, o poeta, o pintor, ele traz ali a sua interpretação, seria uma cópia da cópia, né? Então é a cópia do mundo que já é imperfeito, mas algo que é imperfeito. E nessa ideia eles vão combatendo esse mimesis, que é essa imitação, essa cópia de coisa que é a realidade. Então ele reflete algo que não é, é um reflexo opaco. Então, a tríade ontológica ecoa níveis de realidade: o espírito, a ideia; a matéria, a participação; e a sombra, a imitação. Aqui ele vai dar essa ideia aí, né, de ter esses 3 aspectos. Dentro desses 3 aspectos, nós vemos aí o espírito, a matéria e a sombra. O caminho espiritual é ascensional, do reflexo à fonte. Toda a prática, meditação, caridade, estudo, é subida de frequência que aproxima a consciência à ideia viva. Então, ele está sempre trazendo para os seus discípulos e agora para nós essa ideia da gente sair do reflexo da imitação e beber na fonte viva, né? Por isso que ele fala que isso vai nos afastando de uma realidade. Eu fico preso naquelas emoções e me afasto cada vez mais dessa realidade da fonte viva do conhecimento e daquilo que nos traz essa ascensão, né? Esse caminho de subida que temos que fazer em nós mesmos, nas nossas vidas, nas nossas ações e nas nossas atitudes. O tópico 4 que separamos, ele vai abordar um pouquinho sobre a imortalidade e o destino da alma. E é bem legal que aqui ele vai citar o mito de Er. Então, aqui
tem a citação desse mito. Esse livro é bem legal, né, A República de Platão, porque ele traz alguns mitos, ele traz alguns conceitos da mitologia grega antiga, mas que serve para a nossa reflexão. E hoje nós vamos aqui, né, refletir alguns deles. Né? Já vimos lá o mito da caverna no livro 7, e agora estamos abordando o livro 10, onde ele vai falar esse mito do Né? Esse ele ele é um guerreiro, né? Ele é aquela pessoa que estava na guerra, e aí eles, né, segundo esse mito, ele como um guerreiro, ele está ali no campo de batalha, é encontrado depois de um tempo, né, num estado de morte, vamos assim dizer, e cita nesse mito que aqueles que estão à volta dele já estão num estado de decomposição da matéria, todos aqueles que estão ali. Mas o não, ele está perfeitamente ali, como se não tivesse morto. E aí eles catam esse e levam para poder fazer a cerimônia funerária, que era colocar na pira, né? E eles na tradição antiga, eles queimavam, né, na pira, e a hora que coloca ele na pira, ele ressurge e vai contar essa história, né, que vai sair o mito. Da onde que nós tiramos a frase, né, para a gente poder dar sequência aqui, para não dar tempo da gente falar o mito inteiro, mas a gente vai falando de pouquinho em pouquinho, é daí que surge. Então, a história de é que ele estava num estado de morte, e aí ele volta à vida e vai contar o que ele viu no estado de morte. E aqui a frase extraída dos diálogos é: a alma deixa o corpo e segue aos juízes, depois retorna conforme escolheu e mereceu. Então aqui ele vai falar sobre o que ele viu quando ele estava nesse estado de morte, e é bem interessante, é bem legal, porque vai citar um pouquinho sobre essa ideia da imortalidade da alma, tanto difundida pelos religiosos, né? Cristãos, todos acreditam na imortalidade da alma, porque todas as religiões basicamente acreditam, né, na imortalidade da alma. Quando nós saímos daqui, nós vamos para algum lugar, nirvana, paraíso, céu, inferno, umbral, colônia espiritual, não importa o nome que a gente está dando. Cada tradição religiosa vai dar o seu nome, a sua nomenclatura, mas, no final das contas, todas elas vão falar mais ou menos a mesma coisa, né? Com palavras diferentes, algumas interpretações diferentes, mas na essência é quase a mesma. Então, a mortalidade da alma e a justiça cósmica afirmam um universo moral. Colhemos o que semeamos. Olha que interessante, né? Nesse mito de a gente vai ver essa ideia, né, de colheita, semeadura, a gente vai receber aquilo que a gente faz, vai ter essa ideia de 2.400 anos atrás, mais que isso ainda, essa ideia difundida aqui nas tradições da Grécia Antiga, por Sócrates e Platão e seus seguidores, e nós viemos reviver essa ideia no advento do Espiritismo. O Espiritismo vai falar muito sobre isso, sobre a questão que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, a ideia da causalidade, né? Causa e efeito, toda causa vai gerar um efeito, e é bem interessante que a gente vê aqui no livro, né, discutindo isso claramente, e a gente vai se aprofundando um pouquinho já nos outros tópicos e vamos dar sequência sobre essa ideia desse mito em alguns tópicos aqui que nós vamos refletir hoje. O mito de descreve retribuição e aprendizado entre reencarnações. Olha que interessante. Por quê? Porque lá ele conta um pouquinho sobre essa ideia de ter que voltar. Então não tinha essa palavra reencarnação, mas ele conta ali que as pessoas voltariam, né? Voltariam aqui para o nosso convívio aqui. Ele vai falando, né, da volta de animais com animais, homem com homem, e esse daí vai dar a ideia da mente psicose, né,
uma ideia que o hinduísmo também prega, né, que as reencarnações ela pode ser dada em plantas, em animais, em homens, em qualquer outro seres, que é um pouco diferente da ideia do espiritismo que apregoa que quando a gente chega numa evolução, a gente não volta atrás. Então, se hoje eu estou já numa condição hominal, vindo como homem, eu não regresso como animal, sendo que esse preceito da gente ter experienciado em outros reinos faz parte dos conceitos espíritas. Então, a gente experienciou no reino mineral, experienciou no reino vegetal, no reino animal até chegar no reino hominal, que nós estamos agora. E aí a gente não volta mais para trás. Mas, para os conceitos trazidos por Sócrates e Platão, existia essa ideia da mente em psicose, que é voltar o ser humano em um animal, tal qual é a ideia do hinduísmo, que nós já estudamos aqui no módulo 2, no Bhagavad Gita, e lá tem essa ideia de se voltar como um inseto, um animal, não importa, as tradições dessas religiões. E aqui é mais ou menos semelhante com a ideia do hinduísmo. Então, o mito de Er descreve retribuição e aprendizado entre reencarnações como lei de equilíbrio para a espiritualidade. Isto é, karma compassivo, não punição, mas pedagogia. Então, aqui a gente precisa voltar para poder equilibrar as leis, as energias. Isso aí o Espiritismo também entende e apregoa dessa forma, que as experiências que vamos tendo em cada vivência nossa, em cada reencarnação, serve para que a gente possa equilibrar as nossas energias da nossa consciência, e isso nós não encaramos como uma punição, e sim como uma pedagogia divina nas nossas vidas, algo que a gente tem que vivenciar para poder crescer, para poder aprender. Então é bem interessante, nós vamos falar mais sobre esse mito de Er aqui nos próximos tópicos. Dentro desse mito, ele também vai citar a liberdade de escolha e o Daimon como guardião. Olha que interessante. Daimon, a gente vai ver as traduções que nós pegamos hoje, ele está lá como demônio, né? Só que o entendimento de demônio que a gente tem hoje não era o mesmo entendimento de demônio que eles tinham antes do cristianismo, antes da vinda de Jesus, porque essas tradições que nós estamos estudando aqui, todas elas anteriores à vinda de Jesus. Todas que nós estudamos aqui, o Egito Antigo, a Índia Antiga, a China Antiga e a Grécia Antiga, nós nos apoiamos nos grandes sábios dessas civilizações, e todos eles foram antes de Jesus, alguns milhares de anos antes de Jesus. E o conceito das palavras que eles usavam lá é muito diferente dos conceitos que nós estamos usando aqui. Então, quando ele fala em daimon, e a tradução hoje a gente traduz como demônio, parece que tinha um demônio ali nessa ideia que a gente tem hoje. Mas daimon significa um anjo guardião. Olha lá, como guardião seria alguém que nos guardasse. A gente poderia fazer uma analogia, uma comparação de daimon como anjo de guarda. Então, o daimon que Sócrates sempre vai falar nos seus livros, em outros livros também, ele vai falar que ele tinha um daimon, né? Que seria o seu anjo de guarda, aquele que instruía ele. E nesse mito de Er, ele cita, né, o mito de Er cita esse daimon como algo que a gente tinha que ter quando a gente fosse escolher voltar para poder equilibrar as nossas energias. É muito interessante. Então, apenas temos que tomar cuidado com as traduções, né? Se a gente pegar hoje o daimon, vai ser o demônio, e esse demônio não é a ideia que eles tinham lá atrás, como a gente tem hoje. Então, daimon, a gente pode hoje fazer um paralelo com anjo de guarda. Muito bem. Da onde que nós tiramos aí quando Sócrates está narrando o mito de Er? Não culpes o destino,
A escolha é da alma, o daimon apenas guarda o que escolheres. Por quê? Porque lá no mito, para poder voltar, a alma tinha que fazer uma escolha. Ele tinha que escolher qual que seria a aprovação que ele ia ter. Olha que interessante esse mito, como que a gente pode fazer um paralelo hoje que nós já temos bastante conhecimentos espirituais, principalmente aqueles que estão na fileira dos espíritas, como que a gente pode fazer um paralelo com a reencarnação, que a gente vai escolher as nossas provas, que a gente vai escolher ah, as nossas expiações para poder fazer o equilíbrio e teremos um anjo guardião, teremos um anjo da guarda que nos assessorará em todo o nosso percurso aqui na Terra. É muito alinhado esse pensamento com o que o Espiritismo apregoa nos dias de hoje, né? Então, esse daimon aí é como se fosse esse anjo que nos guarda e só que está chamando a atenção. Não vai ficar culpando o destino. E é muito alinhado com o que o Espiritismo prega. A gente não pode pegar e falar, isso é castigo de Deus, foi Deus que quis assim, isso é problema do outro. Não. Dentro das escolas de iniciação, principalmente aqueles que estão dentro de escolas iniciáticas ligadas, né, a qualquer tipo de conceito, pode ser o espírita, naquele que nós participamos aqui, inclusive eu, da Escola de Aprendiz do Evangelho, a gente vai sempre olhar para nós. Então, a culpa não é de ninguém, é minha, sempre. Então, eu nunca culpo ninguém. E esse mito, eu sugiro a todos que vão lá, estudem esse mito, leem esse mito, que ele é um pouco comprido. A gente não tem o tempo aqui para passar o mito inteiro, mas vê como que é bonito esse mito de Er e o que ele conversa, diáloga com nossa vida atual, o que a gente pode fazer também para que nesse mito possamos subir ali a fenda que nos leva, né, como se fosse um arco-íris mais vibrante para o céu e não a fenda, segundo essa alegoria trazida no mito, que abre na terra e nos leva para baixo. É muito legal. Eu sugiro aqui todo mundo que possa ler esse mito, procure aí que vocês vão achar o mito. Para quem está acompanhando no livro, o livro traz o mito basicamente quase que inteiro, então a gente pode estudar bastante no livro. Então, livre-arbítrio, ele é uma coisa sagrada. Guias espirituais não decidem por nós, sustenta a nossa decisão. Isso é muito importante. Livre-arbítrio são as nossas escolhas. Isso aí faz parte da lei. A lei do que nós estamos escolhendo. Se é eu que escolho, a responsabilidade é minha. Eu não posso transferir a responsabilidade da minha escolha para Deus, para o acaso, para o universo, para meu marido, para minha esposa, para minha filha, para o meu inimigo, para o meu amigo. Não, a decisão sempre é minha. E os daimon, que são esses anjos de guarda, né, seria esses guardiões, eles apenas nos dão apoio, eles não decidem por nós, muitas vezes eles nos sinalizam, mas a escolha final sempre, sempre será nossa. Então, o poder da escolha requer lucidez. Sem prudência, repetimos padrões, com presença, escolhemos vidas que favorecem serviço e expansão. Aí que está esse mito, né? O mito vai falar sobre muito a escolha que a gente faz para poder passar, voltar aqui nas nossas experiências. É bem legal e isso tem que ser feito com muito equilíbrio, né? Com muita prudência. Mas serve também para as escolhas do nosso dia a dia. Serve também para as escolhas que eu faço nas minhas vivências, nos meus relacionamentos. O que eu estou escolhendo fazer, como eu estou escolhendo agir e reagir. Isso também faz uma diferença tremenda, né, para que possa favorecer o nosso crescimento, a nossa ascensão, o nosso desenvolvimento, que é o que nós estamos buscando, pelo menos posso falar por mim, estou buscando nesses estudos, é conhecer mais para ter um desenvolvimento do meu espírito, do meu ser, para eu, como ser humano mesmo, me tornar
pessoas melhores do que sou hoje. No tópico 5, ele vai falar da roda da necessidade e a harmonia cósmica. Então, Sócrates, narrando ainda o Er, vai falar que a roda da necessidade gira o cosmo e as moiras cantam o destino. De novo, nós vamos entrar numa mitologia aqui, aliás, numa mitologia aqui muito legal da Grécia Antiga, que são as moiras, né, as filhas aí das necessidades. Essas 3 mouras que eles vão falar aqui, eu vou pegar minha colinha aqui, dá licença, as 3 mouras são Laquesis, que é o passado, Cloto, que é o presente, e Atropos, que é o futuro. Então, essas 3 mouras, essas 3 filhas da necessidade, elas vão tecer os nossos destinos nessa simbologia, né? É bem interessante, passado, presente e futuro. E dentro dessa narrativa do mito do Er, ele vai citar essas três mouras, que também é conhecido como parcas aqui para nós, né? As filhas da necessidade, as parcas. E é bem interessante a gente pensar nesse, né, passado, presente e futuro como algo que também pode nos aprisionar e trazer determinadas circunstâncias para nós, né? Ordem e liberdade coexistem, as leis universais da necessidade e a margem da criação, a nossa escolha. Então, o que a gente escolhe? De novo, livre-arbítrio, a escolha, o que eu estou fazendo. E toda vez que eu fizer a escolha, essa escolha vai passar nesses 3 aspectos, nessas 3 filhas da necessidade, né? As muito bem, moiras, essas moiras, filhas da necessidade. Então, elas vão passando aí tanto no passado, no presente e no futuro, porque elas interagem com a gente, né? Elas vão interagir esses três aspectos dentro das minhas escolhas. Como que a minha escolha vai refletindo o que vai acontecendo comigo no presente, vai dando um desencadeamento no futuro, e quando eu estiver lá, olhando para trás, que já vai ser o passado, as 3 elas se interligam. Então, esse mito é bem interessante sobre esses aspectos. Tudo vibra em harmonia. Desalinhamentos pedem ajuste. A espiritualidade lê o cosmo como uma música. Quando vivemos em verdade, afinamos com o canto das moiras. Quer dizer, quando eu estou em equilíbrio, em harmonia, eu estou no mesmo diapasão das leis divinas, né? Desse canto, dessa simbologia, né? Dessa alegoria dessas 3 filhas da necessidade, que vai dar o aspecto do passado, do presente e do futuro. Muito, muito legal. Então, esse mito do Er, que a gente vai estar refletindo aqui bem superficialmente, porque o mito é bem legal, ele traz alguns aspectos, né? Vai trazer essa ideia da sobrevivência da alma, vai trazer essa ideia da responsabilidade, quer dizer, eu faço a minha escolha, mas eu tenho responsabilidade, que é o plantio e a colheita, vai trazer essa ideia da gente voltar para poder reharmonizar, então a ideia da reencarnação, né? A reencarnação é voltar à nossa carne, vai trazer uma ideia também que é muito conhecida da escatologia, né? Que é a escatologia platônica ou escatologia da filosofia da Grécia Antiga, que é o final dos tempos, né? Aquela ideia de eu cheguei no final do tempo e agora o que vai acontecer? Então, muitas das nossas irmãs religiosas de hoje pregoam muito, né, dentro dos seus preceitos, essa ideia da escatologia, que é o final do tempo, o julgamento final, acabou tudo e agora vai ser julgado. Essa ideia também é trazida aqui nesse mito do Er, e é bem interessante. Então vamos para o tópico 7.
o rio do esquecimento e a vigilância da consciência. Olha que interessantíssimo o mito. Por quê? Porque o mito vai passar também numa ideia de que a gente vai beber água e vamos cair no esquecimento. E é muito interessante, muito alinhado, porque muitos que são combatentes à ideia da reencarnação falam, por que eu não lembro do passado? E o Espiritismo vem trazendo esse conceito hoje, né? Que a gente precisa, isso aí é um dispositivo divino na nossa vida para a gente não poder lembrar. Por quê? Porque nós, quando estamos aqui voltando, nós não equilibramos a energia de uma vez, porque Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele deixa a gente fazer um parcelamento daquilo que nós desequilibramos para poder equilibrar e estar tá em harmonia com as moiras, essas filhas da necessidade, segundo as tradições aqui desse mito do Er. Então, eu vou fazer em parcela, e se eu esqueço é muito melhor, porque a teoria da reencarnação é que muitas vezes eu vou estar ligado com pessoas que eu fui prejudicado ou eu prejudiquei em outras experiências. E se eu ficar lembrando daquilo, como que eu vou ter uma reação hoje para poder minimizar essa energia desequilibrada? Como que eu equilibro de novo? Então, o esquecimento é muito importante, segundo aqui os preceitos espíritas, e aqui na tradição e no mito do Er também vai falar do esquecimento. Então, Sócrates, narrando aí no Er, beberam do Létis, que seria o rio do esquecimento. Lá na Létis é o esquecimento, é um rio lá que você vai lá, bebe o rio na água de Hades, e aí você acaba esquecendo, segundo as tradições e o mito do Er, né? E vai esquecendo, e ao amanhecer parte para nascer de novo. Olha que interessante. O último ponto é o esquecimento. Então, lá no mito, você vai estar num lugar, você vai receber um certo julgamento, e aí você vai ter que fazer as escolhas, vai escolher o seu daimon, vai escolher primeiro qual que vai ser a sua aprovação, vai escolher o seu daimon para poder ali cumprir o que você está, né, te ajudar ali, teoricamente, no que você precisa para cumprir o que você escolheu, e depois você vai lá beber, né, do Let's, aí, beber essa água do esquecimento para poder renascer. Então, o esquecimento preserva o aprendizado como tarefa viva, ainda assim, então, sinais e ainda assim, alguns sinais e intuições lembram a nossa missão. Vigilância e prática é essencial. A mente dispersa reincide. A mente dispersa escolhe diferente. Isso é muito importante para quem está buscando o autoconhecimento, para quem está buscando o desenvolvimento do seu espírito, a transcendência, né? Está buscando a redenção da sua consciência. Então, todos nós que estamos nesse processo, é muito importante ter a mente dispersa. Por quê? Aliás, dispersa não, despertar. Por que tem que ter a mente desperta? Porque aí as minhas escolhas serão diferentes. Porque se eu fizer escolhas diferentes, eu obterei aprendizados diferentes. Não vou reincidir no mesmo erro, não vou aprender nada. Por isso que a mente que está ali meia seduzida pelas coisas materiais, que ela está ali meia invigilante, dispersa, ela vai cometendo as mesmas coisas de outrora. E quem está com a mente um pouco mais desperta, mais vigilante, ele vai fazendo escolhas diferentes. Às vezes as escolhas também não são tão boas assim, mas já sendo diferente, já traz aprendizados diferentes. Então, um grande sábio aqui da nossa atualidade, um grande físico, falou: se você quer buscar resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes, porque se você fizer as mesmas coisas, os resultados sempre serão os mesmos. E agora nós já estamos chegando no final aqui do nosso tópico, vamos para o item 8, filosofia como medicina da alma.
aqui Sócrates diz, não é o prazer, mas a verdade que cura a alma. Então, não adianta a gente ficar preso nos prazeres aqui da vida material, mas o que vai curar minha alma é eu buscar a verdade, né? Eu buscar as coisas eternas. Filosofia é terapia espiritual, educa o olhar para o real, purifica o desejo, reconcilia ação e essência. O prazer é sombra quando não se enraiza no ser. A verdade é luz que integra. Caminhar na verdade é elevar a vibração até que o bem se torne espontâneo. Eu vou ter que repetir essa frase para a gente fechar aqui o último item do nosso livro. Tem muito assunto aqui para a gente poder falar nesse livro 10, que nós estamos estudando agora, mas o tempo vai embora, a gente não consegue abordar tudo, mas essa frase eu gostaria de repetir para fixar nas nossas mentes. Caminhar na verdade é elevar a vibração até que o bem se torne espontâneo. E eu completo nas nossas vidas. Então, nesses 8 tópicos no livro 10 aqui da República de Platão, nós separamos apenas 2 aspectos aqui, a escolha e as responsabilidades da escolha e a reconciliação com as leis cósmicas. Lá na Bíblia hebraica, nós tentamos trazer um pouco desses 2 tópicos, né? Bíblia hebraica, Bíblia cristã e os conceitos espíritas, e na Bíblia hebraica pegamos Ezequiel, capítulo 18, verso 30. Por isso mesmo eu vos julguei, a cada um conforme o seu procedimento. A casa de Israel, o oráculo do Senhor, Yahvé, converte-vos e abandonai todas as vossas transgressões. Não torneis a buscar pretexto para fazerdes o mal. Então, Ezequiel já falando lá para o povo hebreu e agora falando para nós, né, que nós temos que nos convertermos e não ficar buscando justificativa para fazermos o mal. No livro de Provérbios, capítulo 14, verso 9, os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam a reconciliação. Reconciliação com o quê? Com as leis divinas. Já na parte da Bíblia cristã, Novo Testamento, no livro de Gálatas, a epístola, né, a carta aos Gálatas, a comunidade de Gálatas, capítulo 6, verso 8, quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Muito bonito aqui, palavras de Paulo de Tarso para a comunidade de Gálatas e, consequentemente, para todos nós. Carta aos Filipenses agora. Paulo escreve no capítulo 4, no verso 4, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados dos vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Na parte do Espiritismo, estamos trazendo aqui um livro que se chama Livro de Respostas, psicografia do grande Chico Xavier e autoria espiritual de Emmanuel, capítulo 34, que tem o título A Escolha é Nossa, e diz o seguinte: pensamento é vida, vida é criação, criação vem do desejo, desejo é semente, semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha é nossa. E do livro Material de Construção, capítulo 12, Encomenda da Paz. Nossa, encomenda está digitado errado ali. Encomenda da Paz. Pensamos
a Deus, peçamos a Deus aquilo que necessitamos, mas em favor de nossa paz. Roguemos ao Senhor a força precisa a fim de procurar por nós mesmos. A reconciliação e a harmonia com aqueles irmãos com os quais nos sintamos conflitados, seja por incompreensão deles mesmos ou porque os tenhamos ofendidos. Então, que a gente possa aí buscar a nossa reconciliação e harmonia com todos os nossos irmãos. O exercício aqui que nós propomos para fazer um momento de partilha, né, o exercício prático, era a alma que se entrega às sombras da imitação perde a si mesmo. Como podemos escolher e sustentar a verdade que torna uma vida verdadeiramente justa? Então, aqui foi o momento da gente refletir lá, compartilhar. Aqui não tem, né, sentido a gente fazer isso. Muito bem. E agora chegamos ao final para o nosso próximo estudo, que será no ano de 2026. Estaremos estudando o Tibete Antigo. Então, estaremos estudando o livro O Bardo Todol, né, que é o livro tibetano dos mortos. Nós vimos aqui no livro 10, né, no mito de Er, falar muito sobre as questões do submundo, né, daquele que desceu, foi lá, viu a morte, viu como que era, aí vai querer voltar. Então, quem está estudando lá o mito, que a gente não pôde entrar mesmo nos detalhes dos detalhes lá, que não dá tempo da gente estudar tudo isso aqui, mas fica aí a nossa sugestão para poder estudar. E no ano que vem, 2026, Tibete Antigo, nós vamos estudar aí o livro Bardo Todol, livro tibetano dos mortos. Bardo quer dizer a nossa libertação, né? E Todol, Bardo Todol seria a nossa, deixa eu pegar minha colinha aqui, gente, a nossa libertação pela audição, né? Nossa libertação pela audição também vai falar um pouquinho aí sobre a passagem, né? Sobre o Bardo Todol seria a libertação de algo intermediário, de um umbral. Vai ter muita ligação aí com alguns conceitos de passagem, né? De você estar num campo intermediário, como que você se comporta nesse campo intermediário. E é bem, assim, tem uma conexão com esse livro 10 da República de Platão, é bem interessante. E aí essa é a nossa sugestão aqui para podermos estudar no ano 2026, Tibete Antigo. Estamos aqui, então, concluindo esse estudo da Grécia Antiga. Gostaria de agradecer demais a todos que estão acompanhando aqui os nossos estudos, o nosso muito obrigado. Fechamos, nesse ano 2025, mais um estudo do módulo 4 e o módulo 5, Tibete Antigo. Vamos estudar o Bardo Todol e lá estaremos juntos estudando esses conceitos também bem antigos ligados a essa tradição do Tibete. Agradeço muito a participação de todos. Gostaria de desejar a todos aqui boas festas, um Natal maravilhoso em família, abençoado, que nós também tenhamos aí um próspero ano novo, um ano novo cheio de realizações, e que Jesus possa sempre abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo a todos, muito obrigado e até lá 2026.